Olá, meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica, trabalho com crianças autistas há mais de 10 anos. Estou gravando uma série de vídeos com dicas práticas do meu trabalho para auxiliar para profissionais e pais no trato de sua criança com autismo. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas para professores de como lidar com a sua criança autista na escola. Eu recebi vários e-mails de profissionais perguntando, Márcia, como que eu posso ajudar melhor a minha criança autista na escola. Eu quero reiterar também que eu já trabalhei durante 4 anos com crianças autistas dentro da escola como acompanhante. Eu sei bem a rotina e eu sei que não é fácil lidar com toda a sala e ainda lidar com a criança autista. Por isso eu separei algumas dicas simples que vão te ajudar, né, no trato no dia a dia da sua criança autista. A primeira dica que funciona muito, gente, funciona demais. Eu faço isso na minha terapia aqui. Quando você receber uma criança autista na sua sala de aula, peça uma reunião com a família. Pergunte para o pai, pergunte para a mãe como é essa criança autista. Quais são os interesses dessa criança, quais são os personagens que essa criança mais gosta, o que desagrada essa criança, se ela tem algum tipo de alergia, o que pode causar possíveis crises nessa criança. Com essas informações você vai ter muitos elementos que vão te ajudar a trabalhar o dia a dia com a criança com autismo. Então, peça isso para o pai, peça essa reunião, é muito importante. Segunda dica, utilize materiais que sejam de preferência da criança. Qual é a grande dificuldade? A criança não senta. E por que ela não senta? Ela não tem interesse nenhum na mesa. Se você colocar um objeto de interesse na mesa, a criança vai sentar, eu te garanto. Por exemplo, se você coloca um personagem que a criança gosta na mesa ou na folha de atividade, você imprimir um personagem que ela gosta, ela vai se atrair pelo personagem e vai sentar na mesa. E vai ficar ali e você vai aumentando o tempo de limite da criança na mesa. Eu quero dar um exemplo. Tinha uma criança que eu atendia, né, ele tinha 5 anos na época, e ele gostava muito do personagem Dexter. Então o que eu fiz? Eu peguei a figurinha do Dexter, colei no lápis, e mostrei pra ele. Daí ele pegou e já quis escrever. E eu falei pra ele, olha, o Dexter tá olhando você sentado na mesa. E ele quer ver você escrever. Daí ele começou a desenhar, que ele adorava desenhar, começou a desenhar. E olhava pro Dexter, porque o Dexter tava vendo. Aquilo foi prazeroso pra ele. Ele quis ficar na mesa, ele quis desenhar, né? Então use desses artifícios, desses personagens que vai ajudar a sua criança a ficar na mesa. Terceira dica. Trabalhe períodos curtos de atividade, não coloque atividades longas, coloque atividades de 3 a 5 minutos, né, em períodos bem curtos. Eu faço assim, aqui na terapia, eu uso atividades curtas, né, você se lembra daquele timer que eu falei? Eu uso ele é muito funcional aqui na terapia para tudo. Então a criança fez uma atividade curtinha, a primeira atividade tem que ser sempre fácil e que ela domine, que senão ela vai frustrar. Ela fez a atividade, você tira a primeira bolinha, ela fez a segunda, você tira a segunda, ela fez a terceira e você avisa para ela. Quando terminar, você vai tirar a verde, vai poder dar uma voltinha, você vai poder brincar com o seu personagem, com o seu bonequinho, e a criança vai cumprir a tarefa com muito mais prazer. Quarta dica, fale pouco, fale exatamente o que você quer que a criança faça e nunca use palavras de duplo sentido. Fale exatamente aquilo que você quer que a criança fale de maneira mais literal possível e apoie toda a sua fala com uma figura. Vai ajudar a compreensão dessa criança muito. Eles são pensadores visuais e concretos. Se você falar somente oralmente e usar muitas palavras, o cérebro deles não processa excesso de palavras. E a compreensão não vai acontecer. Então use palavras curtas, comandos curtos e apoie com figuras. Por exemplo, ele quer ir ao banheiro, use uma figura do banheiro. Né? Fale banheiro para a criança. Se você quer que ela peça água, coloca a figura de um copo d'água. Você quer água e mostre a figura para que ela compreenda. Mostre a figura do parque, mostre a figura de outras coisas que a criança quer. Tenha várias figuras para apoiar a sua fala. Isso é muito importante, vai ajudar muito na sua comunicação com a sua criança. Quinta e última dica: desenvolva uma rotina para a criança com autismo, de acordo com a rotina do que vai acontecer na sala. Geralmente as crianças têm uma rotina na sala de aula, só que para a criança com autismo, essa rotina tem que ser visual, ela tem que ser por imagem, de preferência uma imagem do lado da outra. Você vai colar a imagem
daquela atividade específica que está acontecendo, terminou aquela atividade, você tira e mostra para a criança a segunda, e assim vai até chegar o momento do parque. Muitas vezes a criança quer ir para o parque antes do momento, então você vai falar para ela, primeiro isso, depois isso, e vai chegar o momento do lanche e depois o momento do parque. Então ela vai vendo que vai sendo tiradas as atividades até chegar o momento do parque. Daí no momento do parque você vai dizer para ela, chegou o momento do parque. Daí você leva ela no parque. Daí depois do parque, a foto da sala, chegou o momento de retornar para a sala. E você vai assim organizando o tempo dessa criança. São pequenas dicas que se forem feitas, né, repetidamente, a criança vai assimilar, vai compreender. E como eles padronizam tudo, é muito fácil lidar. Depois de padronizado, é muito tranquilo. No começo, para colocar isso para a criança entender tudo isso, leva um pouquinho de tempo, mas depois que ela padroniza como rotina, fica muito mais fácil o trabalho. Bom, essas são as pequenas dicas que eu tenho que dar. Agradeço imensamente a sua audiência. Se você conhece pessoas que esse vídeo vai ser importante, marque essas pessoas, se inscreva no meu canal. Eu vou estar trazendo outros vídeos, né, semana que vem. Eu vou estar trazendo um vídeo de como lidar com um momento específico de birra, né, que foi uma pergunta que eu recebi ontem de uma professora. E espalhe essa notícia, espalhe esse vídeo, espalhe, né, todos esses vídeos, porque quanto mais informação, menos preconceito. E assim a gente vai diminuindo, né? Com informação a gente vai diminuindo o preconceito. Eu agradeço muito mesmo a sua vida. Até semana que vem no próximo vídeo.